Então, Rafa, eu tinha te perguntado, né, a última pergunta que eu fiz, eu perguntei, né, das vantagens da rua e como esse espaço rua afeta, né, a forma de concepção do espetáculo. Aí nessa mesma linha de raciocínio, eu falando do El General, né, você trabalhou nesse projeto com algum procedimento específico de criação de cena? Quais e como que eles funcionam? E uma segunda pergunta junta assim seria: é possível que exista um método de criação próprio da rua ou próprio do palhaço? Tá. Putz, eu acho que só para completar a última, que eu acho que eu acabei achando que tinha dado o horário, e eu vejo que uma das vantagens da rua também, só para a gente voltar um pouquinho, né, que você falou da vantagem, eu acho que a vantagem da rua é que se você tiver R$ 0, você consegue ir lá e fazer. E aí, de repente, você volta com dinheiro, sabe? Então, eu acho que a rua é um lugar muito massa para começar, assim, né? Para ir fazer. Eu também vi na rua que as pessoas gostam de assistir coisas, né? Então, geralmente se encontra com um público que incentiva, sabe? Que para assistir, que participa. Então, porque eu lembro que um dos motivos também que eu pensava que a rua era boa é que eu via, eu falei, putz, eu não tenho condição de, no momento que eu estava me formando, né? De fazer uma temporada num lugar que eu tenho que pagar mais pessoas para estar. Hoje eu estou em outra situação, né? Eu tenho minha empresa hoje, hoje eu tenho um contador, eu tenho uma administradora. Naquela época, imagina, eu pensava que eu não ia conseguir pagar o técnico, né? Então, nesse sentido, assim, a rua tem essa possibilidade, né? E assim, a gente está vivendo uma excepcionalidade, né, de não poder agora sair na rua, mas a rua ela é aberta todo dia também, né? Tem essa coisa assim, tinha vezes que eu ia de semana na rua fazer, sabe? De final de semana também, né? Aqui em São Paulo tem muito mais parques, né? Em Londrina não tem essa possibilidade de parque, que aqui é bem legal, as pessoas vão passear no parque, né? Então você consegue fazer uma apresentação no parque. Então. Aqui tem as ruas de lazer agora, que também é um lugar legal de apresentar, né? Bom, aí acho que isso dá outra pergunta. Aí dessa, eu me perdi, né? Se tem Vou uma, repetir para você. Ó, é, por eu favor. perguntei se nesse projeto do El General você trabalhou com algum procedimento específico de criação de cena. Se sim, quais, né, e como Ah, eles funcionam. E aí, em um segundo momento, se é possível que exista um método, uma metodologia de criação própria da rua, ou uma própria do palhaço. tá, tá legal. Tem algo próprio da rua, né? Tô anotando aqui para não ter que pedir para você repetir de novo. Relaxa, qualquer coisa, estou aqui. Cara, o El General foi um experimento assim, à vera, sabe? Eu fui tentando fazer de tudo, assim, que eu via que podia ter alguma chance de funcionar. Então, como eu estava terminando a universidade, eu tinha isso. Então agora eu vou tentar fazer uma cena sem falar. Vou tentar fazer uma cena em cima de uma trilha sonora, quase que uma coreografia. E aí eu ia testando na rua, sabe? Agora eu vou tentar fazer uma cena com objetos e vou criar. Eu lembro que uma vez eu criei meio que um barco, assim, eu tinha uns cabideiros e uma fita crepe, uma doideira, gastei rolos de fita crepe lá no centro, uma pira mesmo. Então eu ia fazendo isso, ia testando, ia vendo o que ia ficando. Então eu também via muita coisa, né, no YouTube, assim, era bem menos material que tinha no YouTube, mas já tinha bastante coisa em 2011. Então quando eu tava, putz, não tenho ideia, o que eu faço? Eu pegava e via coisas, falava, vou copiar essa cena desse palhaço aqui que eu achei muito legal.
vou copiar esse negócio aqui. Então, sei lá, eu lembro que eu vi uma que era aquele negócio do talco, né? Você bota talco no tapete, aí você bate o tapete, parece que ele está empoeirado. Aí eu, vou testar. Aí eu fazia isso na rua, mó fumaceiras, né? Parece fumaça, né? Mas era talco no ar, assim, as pessoas param para olhar. Eu falei, isso aqui é legal. Então, eu acho que o principal procedimento de criação nessa época, para mim, era o teste, assim. Era ir vendo o que estava acontecendo. Isso aqui vai ser legal? Vou tentar. Até no meu mestrado, eu cheguei numa frase que é o espaço público como um eixo fundamental da investigação criativa. Que eu tinha uma ideia, eu falava, vou fazer essa ideia. Eu precisava ajustar alguma coisa, aí eu ensaiava, treinava a ideia, aí, buf, fazia na rua, sabe? Não deu certo, eu testava mais um pouco, né? Porque eu falava, pode ser um dia ruim também, um horário ruim. Então, eu acho que o principal da criação foi isso, assim, porque aí eu fui usando muita coisa, né? Muita coisa que eu tava na época, assim, e usando muito treinamento do ator, da formação da UEL, e indo atrás de referência, assim, assistindo muita coisa de palhaço pela internet e dando uma roubada mesmo, assim, sabe? Roubando, fazendo lá, vendo o que servia, né? Porque para mim essa época não era sobre a criação de uma cena, era sobre conseguir fazer na rua, né? Conseguir fazer uma cena. Eu estava nesse estágio. É igual quando a gente vai, sei lá, vai ter uma banda, né? Primeiro você monta uma banda cover, né? Você vai tocar música dos outros primeiro, né? Depois que a gente faz música própria, né? Então acho que isso. Aí depois você fala se tem um princípio, né, próprio do palhaço ou da rua. Eu apresento no mestrado uma sugestão que o Tchakovati dá de espetáculo, assim, como uma estrutura geral de espetáculo, que ele divide em algumas partes, né, que é pré-convocatória, convocatória, falso começo, primeiro número, número participativo, aí tem uma passada do chapéu no meio do número participativo, e depois despedida e final. Então, eu acho que isso como estrutura é bem legal de pensar no espetáculo. E aí, talvez, eu pense, voltando um pouco ao que eu falei, sobre a experimentação. Eu acho que talvez a experimentação no espaço público seja muito importante. Porque se você faz um espetáculo, sei lá, você só ensaiou na sala, aí você ensaiou 6 meses na sala, e aí você vai para a rua, tem bastante chance desse espetáculo estar tão fechadinho que parece que não era para a rua, assim, sabe? Então, eu acho que a saída na rua é importante, né? E aí, talvez a última coisa que eu fale sobre um processo que eu também fui descobrindo é que, a princípio, se você pegar essa ideia de convocatória, né, falso começo, e, e você pode pôr só um número aí, que já está bom. Então, assim, o que eu estou dizendo é que não precisa começar com um espetáculo de 50 minutos. Se você tiver 20 minutos na rua, já rola, sabe? Já rola aí. E aí, conforme você vai fazendo, conforme o jogo vai acontecendo, conforme você vai vendo seus pontos fortes também, né? Você vai investindo mais e isso vai crescendo. Então, talvez eu pense nessa maneira, assim, como método de criação, sabe? Né? E aí também uma coisa que a gente pode pegar emprestado do circo, que até tem um pesquisador no Brasil que ele está falando do circo como uma das matrizes para o teatro de rua, né? Que o teatro de rua usa muito a linguagem circense, que é você pensar número ao invés de cena, né? Então, sei lá, você pensa um número de habilidade, você faz um malabares, não é necessariamente uma cena, né? Se a gente pensa número, a gente pensa na estrutura dele melhor. Então, como eu venho do teatro também, eu penso nessa mescla, assim, como número de habilidade e cenas também, né? Então, eu acredito que essa mescla seja possível, assim. Eu acho que isso, como um método de criação, pode ser bacana. Show de bola.
Bom, Rafa, na verdade, agora só faltou uma pergunta. Essa segunda parte ficou menorzinha. Uma pergunta para mais poética, assim, mais para a gente acabar pensativo, que é se você acha que o palhaço combina com a rua e por quê? Cara, eu acho que o palhaço é da rua. Não é nem que ele combina com a rua, assim, sabe? Eu acho que o palhaço é da rua. Aí, quando ele vai para os outros lugares, ele tem que se adaptar aos outros lugares. Mas ele é da rua, assim, né? E aí a gente pode pensar o palhaço como um vendedor de pomadas mesmo, né? Como um cara que está ali vendendo uma pomada para curar as dores, assim, né? E aí a gente faz e a gente vai desenvolvendo material para as dores mesmo, né? O que as pessoas chegam e precisam, né? A gente faz e aí nossas pomadas são nossas cenas, são as músicas, são os números que a gente faz, né? As habilidades que a gente vai desenvolvendo. Essas são nossas pomadinhas. A gente só não tem não entrega elas, né, para o público. Mas eu acredito que seja nisso, assim. Eu tenho cada vez mais acreditado no espaço público como um lugar de desenvolvimento pedagógico também do palhaço, né? Como a gente precisa usar mais isso nos cursos, né? Porque se a gente pensar no Brasil, assim, tem poucas cidades no Brasil que tem teatro, né? Então, como que a gente faz né, sabendo do que a gente já sabe hoje, né? Não estou dizendo que todo mundo está fazendo errado, mas sabendo do que a gente sabe hoje, por que a gente não olha mais para o espaço público, né? Vendo como o espaço público está sendo um lugar de disputa ideológica, né? Será que se a gente não tivesse ocupado mais o espaço público, a coisa não estaria diferente, né? Não sei. Mas eu acredito que o palhaço ele é basicamente da rua, assim. E é curioso isso, porque quando você está na rua de palhaço, ninguém, velho, chega e fala assim: olha só, um cara de palhaço. Ou então, um ator fazendo um palhaço. As pessoas chegam e falam: olha o palhaço. Olha o palhaço. Olha o palhaço ali. Ah, o palhaço caiu. Ah, o palhaço é muito doido. Ah, o palhaço é engraçado. Então, eu acredito sobre isso, assim, que é justamente estar nesse lugar e ser reconhecido nesse lugar, né? Isso é muito louco. E aí, só para finalizar, assim, essa coisa que eu fiquei pensando sobre isso bastante tempo, com essa coisa do chapéu da praça, eu fiquei pensando nisso e cheguei numa imagem que é quase como a praça ter meio que uma herança guardada na praça, para os artistas da praça, para os artistas de rua. Então, quando você vai lá e se apresenta, você pega uma parte desse dinheiro que vai estar lá na praça, eles vão te dar, que é algo milenar, porque por mais que a gente passe por períodos que as pessoas valorizam mais, valorizam menos, as pessoas sabem que um artista na rua recebe um dinheiro depois da apresentação, né? Em alguns países sabem mais, lidam melhor, dão mais grana, mas basicamente existe esse saber, né? Então eu fico pensando que é um saber da praça, assim, que é um saber do lugar, que se você, Leonardo, catar suas cenas e for lá na praça, possivelmente você vai pegar uma parte dessa herança que está lá, né? Aí você vai lá, busca a sua parte. Aí se for na semana que vem, você pega mais uma parte, né? Você vai sacando a herança que te pertence quando você se colocar na rua como um palhaço de rua, né? É bem louco isso, né? A gente pensar que o dinheiro tá lá, né, já. Dá vontade de buscar já, né? Então, é para isso. Eu falo para dar vontade mesmo. Rafa, eu vou fechar a gravação aqui, aí eu vou te agradecer com mais calma.